perspectiva aqui é diferente do acionista. Como comungar essas duas opiniões? Ações resgatáveis, debêntures conversíveis em ações e tantos outros instrumentos que a gente identifica. Arrendamento mercantil, já citei, vou passar. Ativos financeiros. Quem tem um título público tributa só quando resgata ou dia a dia? Título público tem liquidez imediata, é quase moeda. O acionista, quando vê no seu balanço, qual é o seu ativo? Títulos públicos. Do lado direito, PL, só isso. O que ele fala? Tenho dinheiro. O Estado não vai me dar default. Eu, acionista, eu, credor, se vejo uma empresa com título público, vou falar, bárbaro, é dinheiro. Posso tributar imediatamente? Ou seja, para mim aquilo é liquidez, é a quase moeda. E para o direito? Será que seria permitido o fisco chegar agora, acabar com o RTT e dizer o seguinte, todo mundo que tem título público tributa no dia 31 ou dia 30 de todo mês, imediatamente os títulos chamados quase moeda ou com liquidez imediata. Seria compatível com o sistema? Porque para o acionista é isso. Mas e para o contribuinte, para a autoridade tributária? Qual o melhor sistema? E aí justamente nos coloca, enfim, uma última transparência e uma pergunta. A realidade é o seguinte, essa transformação que a contabilidade nos deu, ela fez com que nós tivéssemos claramente essa noção. Esse time daqui é de contábeis, mas o seu destinatário, o acionista, é o credor, e pensa de uma forma porque os conceitos são específicos. Aquele time de lá está com o direito, e os conceitos são diferentes. Os destinatários são diferentes. Sempre haverá um gap. Talvez a gente nunca consiga que esse corredor aqui esteja mais pertinho do outro para não saber quem é direito e quem é contábil. Qual é o papel desse corredor? É o RTT. Né? Como que eu separo uma realidade da outra? Essa depreciação aqui do ativo é aquela depreciação? O dividendo, porque uma debênture aqui é considerado renda fixa, é igual o juro que lá o direito me fala? Né? Aqui que é remuneração, stock options, e ali é um ganho de capital por venda de ativo, é a mesma coisa? Como que eu compatibilizo? A sorte que nós tivemos é que quando passou a 11.638, o pessoal da Receita estava cochilando. E os contadores fizeram 11.638. Né? É uma anestesia, gente. Saiu, colocou uma anestesia, está todo mundo dormindo. E está tudo muito bom. Algumas coisinhas aqui, um problema de depreciação, um problema de JCP, um problema de dividendo de FRS. Tem uns pequenos. E quando acabar a anestesia? Como que a gente vai resolver esses dois gaps? Esse é o grande desafio hoje do contador e do profissional do direito. Né? É acumular essas duas funções. E aí a insegurança que já se coloca. Em São Paulo, não sei se foi aqui, já vai sair uma medida provisória no dia 31 de julho sobre o novo RTT. Todo mundo procurando saber quem tinha, parou. Deve ter parado lá na Casa Civil, na Procuradoria, não sei onde parou. Parou. Por quê? Porque os interesses são muito divergentes. Por exemplo, disseram, vai acabar o ágio. Para o fisco, acabar o ágio é bom. Por quê? Porque diminui despesa, logo aumenta lucro, logo aumenta imposto de renda. E para o empresário, e para o Brasil, o ágio acabar é bom? O ágio é um grande instrumento de consolidação dos mercados. Os mercados se consolidam mediante o ágio, ou seja, um bica foi vendido por 16 bi. Porque ele deve estar pensando, tem 34% de imposto que eu vou recuperar no ágio. Será que se não tivesse o ágio, seria 16 bi? O ágio não é um instrumento motivador de consolidação de mercado? Então o que nós temos, na verdade, nessa disputa? É uma disputa dentro do governo. A área econômica fala assim, não, ágio é bom, consolida mercado, a economia precisa que os bancos se consolidem, que o varejo se consolide, que a área de TI se consolide. A Receita está dizendo, não, ágio é mal. Por quê? Porque gera despesa, diminui lucro, menos imposto de renda, menos arrecadação. Como resolve isso? Não é o direito tributário. A resposta é política. É uma decisão política, não é uma decisão técnica. E nós ficamos aqui, no meio do caminho, esperando essa decisão que não vem. E só para terminar, né? Na medida em que tenho 1 minuto,
pelo que veio aqui o meu cronômetro. Né? A grande insegurança que se cria nisso é justamente quando eu vejo uma discussão, vocês viram há um pouco tempo, uma discussão aí nos jornais da Vale do Rio Doce, né? Um depósito que tinha que ser feito de 25 bilhões de reais. E aí você vê um desembargador com devida vênia, com devido respeito, dizendo o seguinte: veja que absurdo, essa empresa discute esse tema desde 2001 e nunca provisionou esses valores. Agora quer uma liminar para não depositar os X bilhões de reais. A pergunta é o seguinte: o Supremo recebeu ação direta de inconstitucionalidade em 2001 e há 12 anos não decide o tema. E o contribuinte fica 12 anos esperando a posição do fisco, não provisiona, porque a contabilidade diz, se é possível, não provisiona, só nota explicativa. E claro, um juiz não sabe da regra contábil, ele não sabe da regra da CVM. Ele fala assim: como alguém pode discutir um tema desse e coloca possível de ganho? E não coloca provisão. Alguém tem que ir no ouvido dele e fala assim: porque a norma da CVM diz isso, só nota explicativa. Ou, se a companhia entender que deva fazer uma provisão por outros critérios. Mas para o juiz é uma irresponsabilidade, porque ele desconhece a norma contábil, desconhece a norma regulatória, o Supremo não decidiu a questão de 12 anos e o culpado quem é? É o contribuinte que simplesmente foi discutir em juízo um direito que lhe parecia adequado, mas que a jurisdição não lhe foi dada até agora. E aí provocando o quê? Questões seríssimas que nós vamos ter de contencioso administrativo. Né? Talvez nós comecemos na área federal, e aí realmente na área estadual, eu diria, o problema não é esse, são outros temas, não é o tema da contabilidade especificamente, mas tem relevância também, né? Mas na área do Estado, obviamente são outros temas que nos colocam em xeque. Então é isso, senhor presidente, terminando regiamente nos meus 25 minutos, e aí deixo a palavra também para a doutora Marielba, que vai complementar o assunto. Obrigado. Eu desejo agradecer ao doutor Roberto pela excelente exposição e agora vou passar a palavra ao nosso vice-governador do Estado do Pará, doutor Helenilson Cunha Pontes. Boa tarde. Meu caro doutor José Maria Martins Mendes, vice-presidente do Comitê Latino Europa América do Brasil. Queria cumprimentar com muita satisfação meus amigos Roberto Quiroga, grande advogado, professor da Universidade de São Paulo e figura de destaque do direito tributário brasileiro, que nos honra aqui, Quiroga, com sua presença em terras paraenses. Com certeza os nossos amigos paraenses contabilistas que estão na plateia e os que não são paraenses devem ter aprendido muito com as suas lições, como seus alunos lá da Universidade de São Paulo e seus amigos também. Minha amiga Marielbe Queiroz, prazer tê-la aqui também, em Belém, no Pará, figura de destaque também no direito tributário brasileiro, e queria parabenizar de logo os organizadores deste evento. Eu tenho participado de vários eventos aqui no Hangar. No ano passado tivemos o Congresso Brasileiro do Ministério Público, esse ano vamos ter o Congresso Brasileiro da Magistratura. É o maior congresso que já aconteceu aqui no Hangar. Parabéns aos organizadores. Queria dar boas-vindas a todos os congressistas de fora do Estado, de fora da capital. Curtam o nosso Estado, curtam a nossa cidade. E queria agradecer pelo convite de estar participando de um evento em 1 ano e meio de mandato. Eu acho que é a primeira vez que eu participo de um evento acadêmico, Quiroga, Marielbe. Até agora só era evento de natureza administrativa e institucional. E participar de um evento de natureza técnica, para mim, é motivo de muita alegria. Eu não vou procurar não reproduzir aqui a linha já esposada pelo Quiroga, tão brilhantemente, procurar trazer um enfoque aqui um pouco diferente do planejamento tributário, talvez menos específico e mais geral.
o tema do planejamento tributário é dos mais apaixonantes do direito tributário, simplesmente porque ele lida com a díade, com o binômio autoridade-liberdade. Quando nós discutimos planejamento tributário, ou melhor, os limites que todos nós temos para planejar os nossos negócios, na busca evidente e óbvia da menor carga tributária, nós estamos trabalhando com a ideia de um espaço de liberdade perante a autoridade, notadamente os fiscos, que querem quanto mais tributo melhor, enquanto o indivíduo quer quanto mais liberdade melhor, quanto menos tributo melhor. Então, quando discutimos planejamento tributário, nós estamos discutindo isso. Qual é o espaço de liberdade que eu tenho perante o fisco? Se os senhores pensarem bem, a coisa de 30 ou 40 anos atrás, essa discussão de planejamento tributário no Brasil era muito incipiente. Tirando o livro lá do Sampaio Dória, Elisão e Evasão, e salvo o melhor juiz do Nica, década de 70, você não teve aí durante o Brasil, durante 30 anos, nenhuma obra de natureza acadêmica discutindo planejamento tributário. A obra do Sampaio Dória, acho que é do início da década de 70, e aí ficamos aí uns 30 anos sem discutir planejamento tributário. Sem discutir os limites que o contribuinte tem para se organizar no sentido de pagar menos tributo. Por quê? Porque não dá para falar em planejamento tributário em regime autoritário. Eu só posso falar de liberdade perante o fisco se eu estiver num regime de democracia, um regime no Estado de Direito, um regime de liberdade. E o Brasil entrou no regime de liberdade, basicamente, a partir de 88, da Constituição de 88, a nossa Carta de Direitos, né, a Constituição de 88, e a partir daí começou um aprofundamento dessa discussão. Porque, se observarem bem, o direito tributário é um direito muito novo. Né? O direito tributário nasceu da costela do direito administrativo. E o direito tributário, talvez por isso, viva esses dramas, como o professor Quiroga acabou de dizer aqui, de se apoiar, notadamente em relação aos tributos sobre lucro e renda, na contabilidade, e, de outro lado, na normatividade das regras expressas pelos textos das leis e das instituições normativas. Como é que se apoia em dois pilares construídos sobre terrenos diferentes? Como caracterizar um mesmo rendimento para a contabilidade e para o direito tributário? Para o efeito, para o acionista e para o efeito para o fisco. Então, são discussões que não vão acabar nessa palestra, não vão acabar nessa década, mas são discussões próprias de um direito ainda em formação. E quando nós discutimos o planejamento tributário especialmente, nós trabalhamos com uma dificuldade adicional. Porque o direito brasileiro é um direito do sistema normativo, não é um sistema construído à base de precedentes. E quando se discute os temas de planejamento tributário nas reorganizações societárias, notadamente no direito comparado, o que se observa é uma construção jurisprudencial a partir de precedentes. Eu tive a oportunidade de fazer um curso em Harvard e ficamos discutindo durante 2 ou 3 semanas sobre as operações de reestruturação societária e como os americanos tratavam para efeito do imposto de renda. E o que nós estudávamos não eram textos de norma. O que nós estudávamos eram os precedentes da Suprema Corte Americana sobre as diferentes operações societárias, ágios internos, etc. E como é que o fisco